Já estamos de volta, vem pra cá que hoje o papo é saúde do homem. Vem pra cá que tem muita coisa envolvida nessa conversa. E eu sei que você que é mulher, mas tem aí um filho, tem um marido, tem um sobrinho, tem alguém que é mais perto de você, é você que acaba ajudando essa pessoa a se cuidar, a marcar uma consulta, a ir ao médico, a comprar um medicamento? Então vem pra cá porque esse papo é pra todo mundo, tá? Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que, embora tenha aumentado o número de procura do público masculino por atendimento médico, os homens ainda estão bem atrás das mulheres quando o assunto é atenção à saúde. E o autocuidado dos homens precisa ir além daquele exame de próstata, já que esse tipo de câncer não é a única doença, a ser considerada quando o assunto é prevenção. Existem sim outras doenças que acometem esse público e por isso a gente convidou aqui o urologista Dr. Osivaldo Menezes. E a gente quer entender melhor, quais são os cuidados básicos que a saúde masculina precisa. E eu quero saber de você aí. Você que acompanha um homem, você que é homem acompanhando Vida e Saúde, você costuma ir ao médico? Eu quero saber quem é que marca as suas consultas. Você que é mulher vai me dizer se é você que marca as consultas de quem convive aí com você. Bora? Manda aqui no nosso WhatsApp, usa o QR Code aqui da tela e você me conta como é que você tem cuidado do seu bem-estar, homem, ou você, mulher, tem cuidado do bem-estar do homem aí por perto. Nosso número 12982660004. Esse é o nosso Zap, você manda aqui a sua participação. Na medida do possível, eu trago aqui na tela do Vida e Saúde. Agora é hora de receber ele, que já esteve por aqui diversas vezes digitalmente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bem, Teru. Doutor Osivaldo Menezes, chega mais, porque olha, nossa equipe preparou aqui um display todo bonitinho. O senhor veio até uniformizado aqui. Pois é, para combinar, com o cenário aqui. Vestiu a camisa Novembro Azul. É um mês realmente que tem demonstrado seu efeito, seu potencial, né, doutor? Uhum. É uma campanha que impulsiona a conscientização da saúde do homem, Então a gente sabe que essa saúde, especificamente quando a gente fala dessa classe dos homens, normalmente ela é um pouco negligenciada. Então a gente reservou um mês inteiro para alertá-los sobre todos os problemas de saúde e o mais importante, alertar sobre o câncer de próstata, que é o câncer mais prevalente no sexo masculino. Tá. Doutor, muitos homens parece que só procuram um médico, às vezes empurrado ali pelas mulheres, quando um sintoma mais gritante aparece. Se ele puder deixar se resolver sozinho esse sintoma, ele vai deixar. Qual a importância do homem se cuidar, doutor? A importância do homem se cuidar é a gente conseguir trazer um tratamento adequado para o momento em que a doença apresentar seus primeiros sintomas. Que a gente sabe muito bem que quando a doença é diagnosticada no seu início, quando a doença é diagnosticada em fases muito precoces, os tratamentos eles têm melhores resultados. Então, se a gente puder fazer uma conscientização, uma prevenção, um diagnóstico precoce, a gente consegue orientar e, às vezes, com medidas mais simples, mudança do estilo de vida, ou, às vezes, um medicamento só e não aquela lista grande de medicamentos ou processos cirúrgicos, a gente conseguiria tratar de uma forma um pouco melhor o paciente. Porque o público masculino não tem só o câncer de próstata para se preocupar, Os homens têm diabetes, têm obesidade, têm colesterol, tudo isso é saúde que está indo para o ralo, precisa de cuidado. E muitas dessas doenças são silenciosas, doutor, inclusive para os homens também. Exatamente. A doença que mais mata os homens, acho que a nível mundial, a nível de Brasil principalmente, falando aqui para a nossa realidade, são as doenças cardiovasculares. Então, o AVC e o infarto, como doenças vasculares, a base dela é a hipertensão, às vezes não diagnosticada, às vezes o primeiro sintoma é o infarto, às vezes o primeiro sintoma é o AVC. Então, se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e tratamento adequado, a gente consegue evitar essas doenças que têm sequelas fatais, às vezes até a morte mesmo, Teru? Olha aí, a importância de você buscar ajuda, então. Agora eu quero saber sobre isso, doutor Osivaldo. Quando é que é hora do menino, do homem, do senhor buscar a especialidade médica, a urologia? Ótima pergunta. Eu tenho no meu consultório homens de 2 anos de idade. Eles começam a procurar.
Então, dependendo da faixa etária, existem algumas doenças mais prevalentes. Às vezes, nessa faixa etária, a mãe leva a criança no consultório para saber se o pênis está normal, se o testículo está normal, se tem uma fimose, se precisa tratar ou não. Aí, entre 10 e 20 anos, né, o homem começa a ter o desenvolvimento da genitália, né, começa a ter alguma alteração, como é que está a pilificação, se está tudo bem. Entre 20 e 30 anos é a hora que o homem começa a questão da sua sexualidade, né, a questão que ele está se preparando para um casamento, para um relacionamento. Então, muitos homens procuram o nosso consultório para fazer exames preventivos, né, para saber sua fertilidade. Entre 30 e 40 anos, existe já algumas doenças que se apresentam, né? A diabetes pode apresentar, hipertensão, dislipidemia. Alguns tumores urológicos já podem começar a se apresentar nessa faixa etária, né? A partir dos 40? Eu falei, entre 25 e 35, próximo dos 40. Olha, bem jovem ainda, doutor. Exatamente. Os tumores de testículos, a frequência principal dele é entre 25 e 30 anos aproximadamente, jovens, né? E a partir dos 40 anos, acho que todo homem já deve procurar rotineiramente, uma vez por ano pelo menos, o seu médico, seja ele urologista, o cardiologista, endocrinologista, enfim. Porque, doutor, olha, a gente acabou de sair daqui do Outubro Rosa. A gente fez uma campanha, esse ano diferenciada, claro, mas todos os anos você vê mutirões aí, né? A menina, ela começa a ir no ginecologista já a partir da primeira menstruação, né? Quer dizer, frequenta ali o pediatra e depois muda de especialidade, mas o homem, a gente não vê essa cultura dessa busca do homem, do especialista, enquanto ele menino, enquanto ele jovem, só mais assim nessa faixa etária dos 40 anos de idade. Mas eu acho que seria muito interessante se a gente começasse a desenvolver essa cultura para que a gente não tivesse surpresas desagradáveis. Ou para que nessas surpresas desagradáveis a gente tivesse um tempo hábil para tratamento, né, doutor? Exatamente. A gente acabou de listar algumas das questões que podem ser motivos de idas ao médico em diferentes faixas etárias. As meninas vão muito cedo ao consultório do ginecologista, a hora que surge a mama, a hora que tem a primeira menstruação, né? A hora que começa a sua vida sexual. Então já tem a cultura feminina, no homem não tem. Mas se a gente divulga, se a gente promove, se a gente impulsiona, pode ser que isso mude com o passar do tempo. E é por isso que estamos... É cuidado, né, doutor? Exatamente. Isso é cuidado, isso não é um exagero, isso é cuidado, é um olhar realmente de... necessário. Agora, é essencial estabelecer, sim, uma rotina de cuidados com a saúde que você pode realizar aí na sua casa, que você pode realizar ao longo do ano. E a gente vai falar um pouquinho desse cuidado do dia a dia agora, doutor. Vou começar com isso aqui, ó. Ter um sono de qualidade. Durante a pandemia, esse assunto veio à tona com muita força. A gente perde o sono por muitos motivos, né? E a pandemia, com certeza, tirou o sono de muita gente. E uma das principais doenças que surgiu na época da pandemia foram as doenças psíquicas, né? Relacionadas à ansiedade, depressão, as pessoas perderam o seu sono. Então, quando a pessoa não consegue dormir, ela não rende. O dia dela é um dia cansado, ela não consegue se concentrar. Aí... A longo prazo, a gente tem outros prejuízos, né? Outras doenças possíveis vão ser instaladas, né, doutor? Exatamente. Vamos falar de outro cuidado aqui, gente? Vem cá, olha. Ter uma alimentação saudável. Nessa daqui, eu também queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre os mitos, né? Porque tem tanta coisa disponível hoje. E muita coisa assim, falando inclusive contra uma alimentação vegetariana, por exemplo, como se isso fosse tirar a masculinidade do homem. A alimentação saudável, então a gente está falando de alimentos o menos processado possível. Se a gente puder partir para os alimentos naturais, né, a gente com certeza ganharia essa guerra. Tá? Então, hoje em dia, os refinados, os adoçantes, os refrigerantes, excesso de sódio, enfim, tudo traz um desequilíbrio para o nosso organismo. Então, se você realmente tiver uma alimentação saudável, a partir daí você já consegue ter uma saúde do teu aparelho digestivo, consegue combater a obesidade, consegue combater a hipertensão, consegue combater a diabetes. Né? E todas essas doenças são bases para doenças cardiovasculares. Então, a gente tem muito medo da palavra câncer, né? Mas câncer talvez não seja a coisa que mais ceifa a vida das pessoas, mas sim a doença cardiovascular. E isso aqui que você alertou é uma parte fundamental na qualidade de vida. Legal. Então, se você não tem uma alimentação saudável, procurando alimentos mais simples, menos processados, alimentos mais naturais possíveis, com pouco açúcar, com pouco sódio, a gente não vai conseguir combater essas doenças adequadamente.
mais daquilo que dá no pé, que dá no chão, do que daquilo que você busca na prateleira. Vamos falar mais desse outro cuidado aqui que você, homem, precisa ter? Abandonar hábitos prejudiciais. Um dos alertas da OMS é que a maior taxa de mortalidade está relacionada a hábitos nocivos, como o excesso de bebida alcoólica, que gera violência, que gera acidentes, não é? E o tabaco também, não posso deixar de lembrar aqui, doutor. Quando a gente pega o tabaco, tá? O tabaco está elencado e listado como número 1 entre todas as doenças, seja elas doenças cardiovasculares ou seja elas doenças neoplásicas. Então, quando a gente fala de câncer, o tabaco ele é um dos principais fatores de risco, né? E quando a gente fala em doença cardiovascular, o tabaco também é um dos principais fatores de risco. Como a Teru muito bem lembrou, a questão do alcoolismo, né? Que além de trazer doenças orgânicas, né? Comprometimento da sua função hepática, sua função psíquica, né? Dependência, o alcoolismo, né? É um momento que você perde completamente a noção da realidade, fica dependente da droga, do álcool em si. Você tem repercussões sociais também, sociais. Né? Então, pessoas que dirigem embriagadas, pessoas que têm a violência interpessoal. Esses dias eu atendi um paciente que estava num churrasco com a sua família, tá? E o genro alcoolizado teve uma alucinação, achou que o sogro tinha brigado com a esposa dele, foi lá e meteu uma facada no sogro. Nossa. Você acredita nisso? Que violência! É uma coisa de louco. Então, realmente... Tem que se pensar em tudo todos que envolve os um mau hábito, né? Exatamente. Não é só o mal que você está causando para você mesmo. É também o ambiente que você está, que pode ser prejudicado por esse hábito aí. Outro cuidado, gente, cultivar a higiene pessoal. Nesse quesito, doenças podem acometer a vida do homem se ele não está caprichando na higiene. Então, eu vou te falar um dado super importante. Então, quando a gente fala de higiene pessoal, tá? Higiene genital, pessoal. Então, vamos ser específicos. O câncer de pênis, tá? É uma doença que está relacionada à má higiene do pênis. Não existe câncer de pênis em pessoas que conseguem higienizar, lavar completamente a glande. Inclusive, entre os judeus, existe o hábito de se fazer a circuncisão quando a criança nasce, logo após o nascimento. Então, não existe casos de câncer de pênis em judeus, porque eles não têm o trabalho de expor a glande e precisar higienizar a glande. Agora, já nas pessoas que não têm a circuncisão e que têm o prepúcio, que é a pele que recobre a glande, e tem o mau hábito de não expor, não conseguir lavar, não conseguir limpar, esse sim tem um risco aumentado para câncer de pênis, esse sim tem um risco aumentado para balanite, micoses, candidíase no pênis. Então, vários realmente... incômodos. Agora, doutor, tem gente que não foi ensinado, tem gente que não teve a oportunidade de aprender a fazer essa higienização, mas quando você vai ao especialista, ele vai te orientar e aí você vai se livrar dessas possibilidades ruins. Então, vale a pena você se cuidar também nessa questão de higiene. Fazer check-up, doutor. A palavra check-up, ela já motiva você a procurar um médico, já motiva você a procurar um especialista em saúde que vai te ajudar a tentar identificar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode diagnosticar. Às vezes, alguma coisa que está obscura, está assintomática. Então, pedir um exame de laboratório, pedir um exame de imagem, fazer o exame físico, medir a pressão, fazer a glicemia, tudo isso faz parte do check-up. E de acordo com a faixa etária do paciente, a gente tem um check-up específico para aquela faixa etária. Então, ele é importante porque ele ajuda o médico, ajuda o profissional de saúde a diagnosticar alguma coisa que não está muito clara. Legal, legal. Importantíssimo. E são exames simples, né, que vão acontecer nesse check-up que podem abrir portas para outras investigações. Manter a mente saudável, isso aqui é muito legal também. Na pandemia a gente percebeu como é difícil esse equilíbrio, doutor. Eu acho que a porteira só abriu, né, porque a pandemia acabou, mas a gente continua tendo que lidar com resquícios dela e com agravamentos que a sociedade e que a nossa vida vai sempre trazer. A gente acabou de passar no Setembro Amarelo, né, Teru? Não sei se você teve um profissional que falou sobre isso. Sim, abordamos aqui. Isso aqui é uma causa importante, né? A depressão, a ansiedade, como fator predisponente para o autoextermínio, o suicídio, né? E em todos os aspectos, né? Rendimento no trabalho, rendimento no relacionamento. Aliás, eu acho que esse aqui, doutor, é um tabuzão para o homem, porque o homem tem mais aquela... Aqui no Brasil, né, os países latinos, de que homem não chora, homem que é homem come abelha, não come mel, sabe esse tipo de coisa, de que cuidar
da fragilidade emocional e mental é coisa de mulher. Mas a gente também precisa acabar com esse estigma e precisa buscar ajuda nessa questão, né? Muito bem lembrado. Parabéns aí pelo levantamento. Parabéns, Gabriele. Olha aqui, olha. Praticar exercícios físicos também é autocuidado, além de ser, para muitos homens, um momento de lazer, né, doutor? Agora você falou comigo, hein? Gosta do futebolzinho, né? Eu nunca fui um as do futebol, né? Mas eu parei de jogar bola na época que eu me machuquei, né? O futebol, para minha profissão, é um pouco arriscado, né? A gente quebrar a mão, quebrar o dedo, ficar longe do centro cirúrgico é complicado. Então, hoje eu me dedico basicamente ao tênis e à corrida. Legal. Né? Corro aí 5, 10, 20 quilômetros. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Drauzio Varela, ele tem 70 e poucos anos, e acabou de ganhar um prêmio na Europa aí do corredor daquela maratona mais velho. E ele começou aos 60 anos, ou mais Exatamente. um pouquinho, ele começou tardiamente. Isso aqui é importantíssimo em todos os nossos aspectos, na saúde mental, né? Ajuda a gente a abandonar os hábitos prejudiciais, ajuda a gente a ter uma alimentação saudável, ajuda a gente a ter bons relacionamentos, né? Que quem pratica esporte é uma pessoa leve, é uma pessoa que está preocupada com a sua saúde. Então, leve sua esposa, leve seus filhos, tá? Leve você para praticar atividade física. É um hábito agregador, né? Porque se você pratica atividade física, tudo vem junto, né? Vem uma alimentação bacana, vem bons relacionamentos, você dorme melhor, você vai ter um sono tranquilo, você vai comer melhor, você não vai querer alimentos processados, você vai querer alimentos naturais. Então, isso aqui é fundamental. Agora, doutor, a gente falou de tudo isso aqui que é da saúde geral do homem e a campanha do Novembro Azul é mais focada no câncer de próstata. Eu quero saber se, cuidando desses hábitos, eu estou fazendo prevenção também para o câncer de próstata ou não tem nada a ver. Quando a gente fala do Novembro Azul, a gente está falando da conscientização sobre uma doença extremamente importante, extremamente prevalente no sexo masculino. A previsão de 2022, para vocês terem uma ideia, é em torno de 68 a 70 mil casos, tá, de câncer de próstata. É um número elevadíssimo. Existe uma conta que a gente faz que a cada 30 minutos no Brasil morre um homem por câncer de próstata. Desses 70 mil, 18 mil mais ou menos não vão conseguir ter a oportunidade de ter um tratamento adequado e vão acabar falecendo da doença em si. Por quê? Porque fizeram um diagnóstico tardio. O que a gente está falando aqui sobre qualidade de vida, sobre qualidade de saúde, impacta diretamente em tudo que a gente abordou até agora, inclusive no câncer de próstata, porque a obesidade está ligada diretamente ao câncer de próstata, o tabagismo também está relacionado, o histórico familiar também está relacionado, o sedentarismo também está relacionado. Então, se você puder ter uma vida saudável, essa doença ela pode ser evitada, ela pode ser combatida, pode diminuir a chance de você ter esse problema tão frequente. Por isso, por esses números e pelo potencial de combatimento da doença, que a gente, todo mês de novembro, está aqui falando sobre o câncer de próstata. Agora, doutora, a gente precisa fazer este check-up anualmente para o câncer de próstata a partir dos 40, é isso? Segue ainda esse protocolo? O protocolo mudou um pouco, Teru. Então, com o passar do tempo, percebeu-se que quando o homem ia aos 40 anos de idade, a gente não tinha tantos diagnósticos, né? Então, essa idade hoje ela avançou um pouco para os 45 anos de idade. Uhum. É errado ir no urologista aos 40 anos de idade? Não é errado. Tá? É legal porque você já faz a sua primeira consulta. Fica ali um histórico, né? Fica um histórico, você já começa a coletar algum exame, você tem ideia de como que é o PSA, de como que é o ultrassom do paciente, e o paciente vai se habituando. Vai ter exame de toque se eu for nessa primeira consulta? O que vai rolar ali de protocolo? O que define nos 40 anos seria uma primeira consulta, né? Um bate-papo, saber como é que está a saúde em geral, talvez fazer um diagnóstico de uma alteração hormonal, de uma hipertensão, de uma diabetes, de um colesterol alterado. Mas o protocolo específico para câncer de próstata, essa informação é para você, a partir dos 45 anos de idade, os homens da raça negra ou com histórico de câncer de próstata na família, tios, irmãos, pai, esses precisam procurar aos 45 anos de idade. E a partir dos 50 anos de idade, a população em geral precisa procurar o urologista para fazer o seu diagnóstico precoce, né, o bate-papo sobre o câncer de próstata. E se lá vai ser realizado alguns exames, não sei se você vai perguntar específico disso. Pode falar já, doutor. A gente sim orienta, né,
que o diagnóstico precoce ele é feito com uma história clínica, uma consulta, um bate-papo, alguns exames laboratoriais, né? Entre eles o PSA, que é de vital importância, né? Que é uma enzima produzida na próstata e a gente dosa na corrente sanguínea, uma ultrassonografia para ver como é que está o aparelho urinário, para ver como é que está a próstata e o toque retal. A gente precisa da combinação de todos esses elementos para poder entregar para o paciente uma correta avaliação. Até porque, doutora, a doença ela tem estágios silenciosos, né? Os iniciais são bem silenciosos. Então, talvez você aí não esteja percebendo essas alterações que os exames ou que essa conversa, esse bate-papo no especialista vão revelar. O especialista vai ficar atento. Olha, tem um histórico familiar ou não, tem esse sintoma que ele não ligou, que pode ser um câncer de próstata. E o câncer de próstata, hoje em dia, graças a Deus, ele tem um prognóstico até que legal, né, doutor? Se for feito um acompanhamento, né? Você falou uma coisa importante, né? Ter sintoma ou não ter sintoma. Então, para o câncer de próstata, se a gente conseguir diagnosticar o paciente sem sintomas, a taxa de cura, nesse momento da ausência de sintoma, é em torno de 95%. A partir do momento em que o paciente tem sintoma ou é uma doença avançada, essa taxa de cura beira 5% e a taxa de mortalidade é muito alta. Então, se a gente puder fazer o diagnóstico no momento da doença assintomática, é o ideal. Por isso que a gente não pode esperar apresentar algum sintoma para procurar o médico. Tem que procurar preventivamente, sim. Legal, legal. Vamos falar de tratamento então, doutor? Perfeito. Aliás, antes da interação, eu quero trazer aqui na tela essa galera que compartilhou com a gente como é que é o cuidado aí, olha aí, a Osana de João Pessoa, na Paraíba, aqui em casa, meu esposo se cuida muito, ele mesmo marca suas consultas. Parabéns, Osana, parabéns aí, maridão. Tem mais? Põe na tela. A Maria Creus, olha que foto linda. Aqui em casa, meu marido que marca as consultas dele e as minhas. Nos cuidamos muito e ele faz todos os exames anualmente também. Parabéns, família. Ó, 2 casos aqui, doutor, de pessoas que fugiram da curva. Eu tenho um recado importante. Um recado para você, mulher. Parabéns. Muitos homens vão ao meu consultório incentivados por vocês, né, que já têm a cultura de procurar o médico preventivamente. Então, continue fazendo esse papel, é importantíssimo. Legal, fiquei feliz pelas 2 mensagens aí. Eu também. Olha, o doutor Osivaldo tem ajudado o Vida e Saúde já ao longo de anos aqui participando com a gente, contando dessa saúde do homem, contando de cuidados que a gente precisa ter, contando de dicas que você precisa se atentar ao ir ao especialista. E eu quero agradecer pela participação aqui, doutor, porque o senhor deu uma aula para a gente, não só sobre o estilo de vida do homem, mas sobre a necessidade de mudança aqui, ó, gente. Mudança aqui, que é essa mentalidade mudada que vai fazer a gente tomar atitudes melhores com relação à saúde do homem. Vou deixar o Instagram do doutor Osivaldo aqui, posso? À vontade, pois não. Tá lá, ó, doutor dr.osivaldo, urologista. Facinho, tá passando aqui na sua tela também. Lá tem conteúdos para você aproveitar e se aprofundar um pouquinho mais na saúde do homem, tão necessário nos nossos dias. Parabéns pelo trabalho, doutor. Obrigado. E estamos aí à disposição sempre que precisar para trazer essas informações. A gente marca, a gente traz ele aqui de novo, porque eu tenho certeza que você gostou aí. Agora é o seguinte, a gente vai, antes de chamar o intervalo com Tânia Santos, que vai trazer aqui para você mais um treino do Acerte o Passo, eu quero mostrar para você, olha só que legal, doutor, eu tenho aqui a revista Fique Leve, que é a revista aqui, olha, que a gente apresenta a cada dia aqui no Vida e Saúde com a possibilidade de você alcançar esse estilo de vida aqui tão desejado. Parece difícil para você, parece impossível, mas na Fique Leve, nesse guia de estudos aqui, você encontra um caminho com informação científica, com a palavra de Deus guiando, também norteando esses estudos e mostrando que você pode, com a ajuda de Deus e com capacitação, você consegue transformar os seus hábitos. Então liga para cá, manda um WhatsApp aqui para você pedir o seu, porque é gratuito. 0 operadora 12 21 27 31 21. É só dizer que você quer o guia de estudos Fique Leve, ou então pelo WhatsApp, que é 12 982 4244-4449. Desculpa, estava tentando ler aqui no pequenininho, não deu certo, mas vamos falar de novo. Ó, 12 98244
4449. É só dizer quero a Fique Leve e a gente vai dar continuidade a esse atendimento para chegar aí na sua casa pelos correios gratuitamente. Bora pro intervalo? Na volta tem Tânia Santos por aqui e ainda hoje tem essa ricota de amendoim para você fazer aí. Eu volto já, minha gente.